E em estúdio, para analisar os destaques do dia, está Pedro Lino, administrador da Diff Broker. Pedro, muito bom dia. Obrigado por teres aceito o convite para estar neste mercado global. Começo por esta última reportagem. Parece-te que Espanha vai mesmo ser o senhor que se segue, ou poderá ser? Eu, por acaso, creio que não. A Espanha, desde novembro, que conseguiu distanciar a sua imagem de Portugal e isso nota-se pelos spreads, ou seja, as diferenças entre as obrigações portuguesas e as obrigações espanholas têm vindo a aumentar cada vez mais. Ou seja, Portugal continua a pagar mais e em Espanha os yields já estabilizaram e mesmo já conseguimos ver algumas diminuições nas taxas de juros pagas. Ainda esta semana a Espanha conseguiu emitir a 6 meses a uma taxa inferior a 1% e onde a procura foi cerca de 7 vezes a oferta de títulos disponíveis. Ou seja, há uma grande apetência por dívida espanhola. Porquê? Porque o governo antecipou e soube tomar medidas e aprovar as medidas bastante austeras e com alguns custos eventualmente políticos, mas tomou-as mais cedo do que Portugal. Só a título de comparação, Espanha não anda com PECs em 3 meses. Isso é uma questão de credibilidade. Espanha, neste momento, apresenta-se aos mercados, cada vez que faz uma emissão de dívida, com mais credibilidade do que Portugal. De modo que, por agora, a não ser que haja uma catástrofe, não creio que Espanha vá já a seguir ou que se sinta pressionada a pedir auxílio ao FMI, até ao Fundo de Estabilidade, até porque, como digo, o mercado não lhes fechou a torneira ao financiamento. Olhando, por exemplo, para estes valores, e estamos a falar de montantes muito elevados, avançados pelo Wall Street Journal, 1,1 bilhões de euros, qualquer coisa como 1 trilhão de dólares, isto na linguagem anglo-saxónica, seria um verdadeiro teste à zona euro, aos países do velho continente? Seria suportável um custo a este nível? Eu creio que seria muito difícil para a União Europeia suportar um custo destes, nem com o FMI, nem com o fundo, nem com o FMI juntos. Eu creio que seria algo quase impossível. Daí o governo espanhol também ter sido sensibilizado várias vezes pelos seus colegas europeus da necessidade de implementação mais rápida das medidas do que nos outros países. Nós não temos vindo a assistir a uma pressão sobre Portugal, exceto a partir de janeiro, uma pressão tão grande para implementar os PECs anteriores. Por isso é que temos vindo a ter PECs sucessivos. Em Espanha, não. Creio que a pressão, até nos bastidores, foi mais forte, daí o governo ter sido mais duro na implementação das medidas. Porquê? Porque um eventual risco de bailout de Espanha poria em risco toda a zona euro e eventualmente o euro. E creio que todos os países estão a tentar passar uma mensagem de confiança ao governo espanhol para que isso não venha a acontecer. Ainda assim, olhando para, por exemplo, para as declarações da Ministra da Economia, Helena Salgado, é mais assertiva, parece-te que é mais assertiva. Começa por dizer logo que as medidas estruturais, as medidas de austeridade duras que são conhecidas, são para continuar. São as primeiras palavras que se ouvem da Ministra da Economia em Bruxelas. Isso dá uma credibilidade completamente diferente do que... É um enquadramento completamente diferente do que foi usado em Portugal. Eu creio que sim, e até porque, mais uma vez, uma questão, eles não andam a rever programas todos os meses, nem todos os 3 meses. Têm uma estratégia, a estratégia é para continuar e é na linha da austeridade sempre. Não há facilitismos. Os espanhóis já sabem que nos próximos anos não vão ter a vida facilitada. E eu creio que muitos deles já estão preparados para isso, ao contrário do que acontece em Portugal. Ainda não há uma mentalização para a verdadeira crise e para os verdadeiros esforços. As pessoas ainda gostam de ouvir que vivemos, não é num mar de rosas, mas existem alguns espinhos, mas que... tudo se vai resolver. Tudo se vai resolver. E em Espanha não. Em Espanha os políticos estão a passar uma mensagem e a transmitir a toda a população que a vida vai ser mesmo difícil e que as medidas de austeridade vão continuar. Porquê? Porque simplesmente não é viável que Espanha peça ajuda internacional e estão a tentar fazer todos os esforços e a convencer as pessoas de que vão ter, infelizmente, que continuar com as medidas de austeridade. Pedro, ficaste surpreendido de alguma forma? De resto, já era algo esperado por estes cortes do rating e agora já à meia da manhã pela manutenção por parte da Moody's?
Não, estes cortes de rating, em princípio, seriam normais numa situação de maior instabilidade. Agora, eu também quero referir que as taxas de juros não dispararam por aí além. Subiram, sim, mas as taxas de 10 anos estão a 8,05. Elas já tinham estado a 7,90 há cerca de 2, 3 semanas. É uma subida ligeira ainda assim. Foi uma subida de 0,2%, que não foi algo, não demonstrou um pânico absoluto. Onde é que está a haver subidas maiores? É em durações mais curtas, nas maturidades mais curtas. Porquê? Porque o Governo, o Estado, tem vindo a emitir cada vez a maturidades mais pequenas, porque é onde as taxas ainda seriam mais baixas. E o mercado o que está a fazer é, pouco a pouco, está a fechar a torneira a Portugal, que se vê obrigado a ir para as maturidades mais curtas. Daí 3, 4, 5 e 6 anos, essas sim estarem a disparar e até atingirmos uma curva completamente flat e a 6 meses, se calhar, exigirem-nos 6% e 7%. Olhando e falaste na questão das taxas, se tivéssemos uma tabela à frente com as várias taxas e sabendo que a partir dos 2 anos estão todas pelo menos acima dos 7,5%, são valores ainda sustentáveis, suportáveis para Portugal? Não são de forma alguma suportáveis. 7,5%, 7% implica que de 10 em 10 anos a dívida pública duplicaria apenas pelo pagamento de juros. E se nós crescemos, o nosso PIB potencial é 0,6%, nunca podemos estar a pagar taxas de 7% e 7,5%. E aí é que se coloca a questão da intervenção externa. Mesmo no PEC 4, a taxa de juros de longo prazo, 10 anos, está fixada, ou está prevista manter-se acima dos 6,5% até 2014. Ora, uma eventual ajuda pode ser negociada entre 4,5% e 4,8%. A Grécia agora já tem taxas de juros inferiores a 5%. E Portugal, creio, ainda estamos numa melhor situação que a Grécia. Ora, estamos a contabilizar um diferencial de 2% dos 6,5% previstos no PEC para uma ajuda de 4,5%, 2% sobre mais de 60 mil milhões de euros que nós vamos necessitar de emitir até o final de 2014, eu creio que é uma poupança e um esforço que pode ser deixado de pedir aos portugueses, e creio que esse diferencial de taxas de juro, até porque Portugal não vai crescer até 2014 suficiente para gerar riqueza para pagar os juros, creio que começa a fazer sentido em pedir ajuda internacional e não há que ter vergonha nenhuma nisso. Quando as pessoas têm créditos pessoais que não conseguem pagar, a primeira coisa que fazem é ir ao banco tentar renegociar. Acaba por ser também uma forma de mostrar alguma seriedade, o querer cumprir com aquilo a que se propôs, no fundo.